Tudo bem? Está preparado aí? Está preparada para mais uma aula de raciocínio lógico? Essa é a nossa aula número 3. Nós vamos falar sobre tabela verdade, mais especificamente dentro das operações com proposições de conjunção e disjunção, certo? Então, vamos direto ao que interessa aqui nessa nossa aula. Para começar, nós vamos entender exatamente o que são essas operações com proposições, ok? Então, as operações com proposições, assim como nós temos operações na álgebra tradicional, nós temos adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Potências, raízes, também existem operações na álgebra booleana. O que é essa álgebra booleana? É a álgebra que trata especificamente da parte proposicional. Então, nós vamos chamar também de álgebra booleana. Se aparecer esse nome, você já sabe que eu estou falando de álgebra com proposições. Eu costumo dizer que ela é muito mais fácil. Por quê? Porque na álgebra com proposições, nós só temos duas possibilidades de resposta final. Ou a nossa resposta final vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Não tem mistério, certo? Então, isso torna ela muito mais fácil. E também é importante lembrar, né, que o valor lógico, então, de uma proposição composta, porque o que nós vamos falar aqui de operações com proposições, na maioria das vezes é com, no caso, proposições compostas. Ou seja, nós podemos ter duas ou três proposições numa mesma situação e aí nós temos que realizar então operações com elas, certo? Os operadores lógicos são os conectivos. Até agora nós estudamos o conectivo e o conectivo ou, certo? Bom, também vamos ter a negação já nesse processo. Então, esse valor lógico ele depende somente do valor lógico de cada uma dessas proposições que compõem, né, o nosso momento ali, que compõe a nossa proposição composta. Então, eu tenho que olhar elas primeiro de forma isolada, certo? E depois, claro, nós temos que observar os conectivos. Então, essa é a primeira dica. E a partir disso, então, nós vamos entrar no conceito de tabela verdade. Afinal de contas, então, o que é uma tabela verdade? Bom, a tabela verdade é uma forma usual de representar as regras da álgebra booleana, certo? Você não é obrigado, em toda questão que envolver tabela verdade, você tem que construir uma tabela. Isso não é uma obrigação. Se você já conhecer basicamente determinados conectivos, determinadas operações, é melhor ainda, você resolve de uma forma bem mais rápida, tá certo? Então eu vou te mostrar aqui uma situação bem prática, começando com uma proposição simples, tá? Vamos supor que eu tenho uma proposição simples e eu vou chamar essa proposição simples de P. Então, a minha proposição P, certo? Ela pode ter exatamente dois valores, certo? A minha proposição P, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, ok? E vamos supor que eu quero fazer a negação dessa proposição P. Então aqui eu vou colocar exatamente a minha resposta. Então o que aconteceria? A negação da minha proposição P, se ela é verdadeira, a negação dela vai tornar ela falsa. Se a minha proposição é falsa, a negação dela vai tornar ela verdadeira. Isso que eu acabei de mostrar aqui é um exemplo de tabela verdade simples, envolvendo só uma proposição e a negação dela. Então isso aqui é uma tabela verdade. Agora nós vamos partir, obviamente, para uma tabela verdade envolvendo pelo menos duas proposições, tá certo? Mas já fica aqui essa regra. Sempre que você for trabalhar operações envolvendo proposições, você sempre vai trabalhar com essas operações de duas em duas. Nunca vai trabalhar com 3 ao mesmo tempo, com 4 ao mesmo tempo. É sempre de duas em duas, tá certo? Então, já presta atenção que nós vamos começar com a tabela verdade da conjunção. Então, já que você está ligado nas nossas aulas, só para lembrar, a conjunção ela é indicado pelo conectivo e, tá certo? Então, aqui eu vou colocar o que nós temos que saber sobre a conjunção. Uma conjunção, ou seja, o resultado final da minha conjunção, só será verdadeiro, ok? Se ambas as proposições, ou seja, se as duas proposições que compõem, no caso a minha conjunção, também forem verdadeiras, certo? Então eu vou começar aqui por um exemplo bem prático. Vou colocar aqui duas proposições. A primeira delas
O Brasil possui 5 regiões. Então, essa proposição, você já sabe me dizer se é verdadeiro ou falso? Aqui eu estou pegando frases e situações conhecidas já para a gente começar a identificar a situação. Então, olha lá. O Brasil possui 5 regiões. Vamos lá. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, tá certo? São 5 regiões. Então, essa minha proposição aqui, eu sei que ela é verdadeira, ok? Aí eu tenho uma proposição que Curitiba é a capital do Paraná. Então, essa proposição também é verdadeira. Agora imagina que eu vou juntar isso numa proposição só, que eu estou chamando aqui de P e Q. Já estou usando a simbologia. O que significa mesmo essa frase P e Q? Eu vou juntar agora essas duas afirmações formando uma frase só. E ficaria como? O Brasil possui 5 regiões e Curitiba é a capital do Paraná. Então eu quero saber se essa minha proposição inteira será verdadeira. Para isso, né, eu vou observar o valor de cada uma delas de forma separada. Como? Olha aqui, eu tenho uma proposição P, então eu vou trocar ela pelo valor lógico dela, que é verdadeiro. E eu tenho uma proposição Q, que o valor dela é verdadeiro. E o meu conectivo, que agora eu vou chamar também de operador lógico, é o E. Então, nesse caso, a minha conjunção, que é o meu operador lógico, ela vai ter um resultado final ou verdadeiro ou falso. Nesse caso, como eu acabei de afirmar aqui, ela vai ser o quê? Vai ser verdadeira. Por quê? Porque todas as partes que compõem a minha proposição simples são verdadeiras. E aí eu vou mostrar então para você, ó, a tabela verdade. Isso é uma tabela verdade, por exemplo, de uma conjunção. Ou seja, eu tenho aqui as minhas proposições simples, ó, minha proposição P, proposição número 1, e aqui eu tenho a proposição número 2, que é a proposição Q. Observe agora que a minha terceira coluna é onde eu faço o quê? Eu coloco a operação final nesse caso. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte, a minha proposição, ou as minhas proposições, as duas, né? Poderiam ser o quê? As duas poderiam ser verdadeiras. Se as duas forem verdadeiras, a minha resposta final será verdadeira, que é o que eu acabei de mostrar aqui. Agora veja que é isso que você tem que saber. Se aparecer pelo menos uma falsa, no mínimo uma falsa, o meu resultado final será falso. Então, quando aparecer o conectivo E, ele vai ser falso se aparecer pelo menos uma coisa falsa, certo? É isso que a gente tem que saber, tem que determinar para dominar essa parte de tabela verdade. Começando aqui por este conectivo, tá certo? Agora acompanha comigo essa outra situação, vamos lá. Então eu tenho ali, ó, Amazonas é o maior estado brasileiro. E aí, proposição verdadeira ou falsa? Ah, o Amazonas é o maior estado brasileiro. Ah, é verdadeiro, beleza. Então coloca aqui o valor dela, tá? Proposição verdadeira. Olha outra proposição que eu vou colocar para você. O Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico. Verdadeiro ou falso? É falso. É uma afirmação falsa. Agora imagina que eu crie então uma frase composta, né? Exatamente por essas duas proposições. Como ela ficaria? O Amazonas é o maior estado brasileiro e o Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico. Vamos olhar aqui na simbologia. Então, na simbologia, primeira proposição, verdadeira. Segunda, falsa. Conectivo E. Se aparecer uma coisinha falsa no E, o meu resultado final já vai ser falso, que é exatamente o que nós temos aqui na tabela verdade. Então, acompanhando isso, olha só, apareceu aqui o verdadeiro e o falso. Então, o meu resultado final será falso. Simples assim, tá? Agora, vamos pensar numa outra situação. Estamos olhando aqui uma por uma, né? Vamos lá. Olha só essa proposição. Proposição P. Estou usando letra minúscula, então uma coisa que eu quero lembrar, né, que a proposição, dependendo da banca, pode ser usado letra maiúscula ou minúscula para indicar uma proposição. Sobre o São Paulo, no caso aqui, né, o estado de São Paulo. São Paulo fica na região norte. São Paulo fica na região norte do Brasil? Não, não fica na região norte. Então, essa proposição ela é o quê? Ela é falsa, certo? E agora tem uma outra proposição. O Nordeste é formado por 9 estados. Verdadeiro ou falso? Ah, isso aqui é verdadeiro.
Então o Nordeste é formado por 9 estados. Se eu for juntar essas duas proposições em uma frase só, através do conectivo e, né? O que eu teria aqui no final? Ó? São Paulo fica na região norte e o Nordeste é formado por 9 estados. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela verdade. O que isso significa? Ó? Eu tenho uma proposição falsa e uma outra proposição verdadeira. Para o meu resultado final ser o quê? Sempre quando eu estou falando no conectivo conjunção, o meu resultado final, se aparecer um falso, vai ser falso. Temos uma proposição falsa, conectivo e, que é o meu operador, e aqui uma proposição verdadeira. Beleza. Então, meu resultado final, falso. Simples assim, tá? Agora, observa comigo essa outra situação. Olha só, 5 é maior que 9. Então, é uma proposição simples. 5 é maior que 9. 5 é maior que 9? Não, 5 não é maior que 9. Então, é uma proposição falsa. Beleza? Agora, tenho ali, 13 mais 7 é igual a 21. É uma proposição, isso é uma afirmação, certo? É uma sentença fechada. Então, 13 mais 7 é igual a 21? Não, também é falso. Como é que eu formaria uma proposição P e Q? Eu falaria o seguinte, 5 é maior do que 9, né? Então tá aqui a minha primeira proposição, ó, E, que é o meu conectivo, 13 mais 7 é igual a 21. Lembrando, o que apareceu aqui? Já apareceu um falso? Nem perde tempo, porque ó, uma proposição falsa no conectivo E já vai dar o resultado final falso. É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que dominar, tá certo? Então, nós já temos que ter isso em mente, certo? Só vai ser verdadeiro se os dois forem verdadeiros. Se aparecer qualquer uma proposição falsa, o meu resultado final será falso, beleza? Então, agora vamos adiante, que agora eu vou te mostrar exatamente a tabela verdade da disjunção. Na disjunção, nós vamos ter o oposto. Na disjunção, a maioria das nossas proposições serão verdadeiras. E só vai ter uma situação para ela ser falsa. Ela só vai ser falsa, a minha disjunção, que só para lembrar, né, a disjunção é o nosso ou. O meu ou só vai ser falso quando as duas proposições também forem falsas, tá certo? Então é isso que eu tenho que ter em mente aqui. O meu ou só vai ser falso quando os dois forem falsos. Se você comparar uma tabela com a outra, você vai ver que isso vai acontecer aqui, ó, como eu vou te mostrar agora, ó. Tô colocando aqui na tela já para você observar essa tabela verdade. Que o ou, a maioria do ou é verdadeiro. E até fica uma dica, o símbolo do ou parece que é um próprio V, né? Então significa que o que vai prevalecer no ou é o verdadeiro. No e, o que prevalece é o falso. Aqui é o oposto. Se aparecer um verdadeiro, a minha proposição já é verdadeira, certo? Então, olha só. Ali eu coloquei uma proposição simples. O Brasil possui 5 regiões, de novo, né? Então eu sei que essa proposição ela é verdadeira. Curitiba é a capital do Paraná. Proposição verdadeira. Vamos substituir isso agora aqui na linguagem simbólica. V ou V. Apareceu pelo menos um V, é verdadeiro, tá? Observa também ó, a linguagem que eu estou usando aqui. O que eu falei na aula anterior, na nossa aula número 2? Eu falei o seguinte, que o ou significa pelo menos uma coisa, não é isso? Então, se eu falar assim, vou à praia ou vou ao cinema, significa que eu vou em pelo menos um desses lugares, no mínimo um deles. Não quer dizer que eu, inclusive, não possa ir nos dois, mas quando eu uso esse ou no meio, quer dizer que pelo menos uma coisa tem que acontecer, tá certo? Então, se aparecer pelo menos, no mínimo, uma proposição verdadeira, a minha resposta final é verdadeira. E aí fica essa dica para você, tá certo? Então, são algumas ideias que eu já estou deixando aqui. Agora, lembra que eu falava sobre o E? Só voltando um pouquinho. No E, eu falava que as coisas têm que acontecer o quê? Ao mesmo tempo. Falei isso lá na aula 2. Então, o E só vai ser verdadeiro quando o verdadeiro aparecer ao mesmo tempo na primeira e na segunda proposição. Vê como fica mais fácil pensar dessa forma?
Então, por isso que aqui nós estamos fazendo tudo passo a passo, sem muita enrolação, de uma forma que você consiga digerir melhor esse monte de informações que envolve o raciocínio lógico, certo? Agora veja então comigo um outro caso, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, Amazonas é o maior estado brasileiro. Ponto, verdadeiro, ok? O Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico. Isso é falso, né? O oceano que banha o Brasil é o Atlântico. Enfim, vamos lá, P ou Q? Como é que ficaria a minha frase? Amazonas é o maior estado brasileiro ou... Veja que eu estou usando o ou. O Brasil é banhado pelo Oceano Pacífico. O ou indica o quê? Pelo menos uma coisa. No mínimo uma coisa tem que ser verdadeira. E realmente eu tenho aqui um pedaço que é verdadeiro, que é a minha primeira proposição, ó, V ou F. Então o meu resultado final vai ser verdadeiro. Olhando para a tabela verdade, o que nós temos aqui, ó? V ou F. Resultado final, verdadeiro. Então é isso que nós temos que absorver, tá certo? Olha mais esse exemplo aqui. São Paulo fica na região norte. E aí, isso é o quê? Isso é falso. São Paulo não fica na região norte, né? São Paulo é no sudeste. Agora olha o quê? O Nordeste é formado por 9 estados. É verdadeiro. Então, apareceu agora o verdadeiro no final. Olha a minha frase. São Paulo fica na região norte ou o Nordeste é formado por 9 estados. Vamos lá. Agora eu tenho falso aqui no começo ou verdadeiro. Bastou um verdadeiro, tanto no início quanto no final, a minha resposta já é verdadeira. Simples assim, tá certo? Então, vamos dominar esse conceito. Ó. O que aconteceu agora? Ó, apareceu falso em primeiro, verdadeiro em segundo. Bastou aparecer um verdadeiro, resposta final verdadeira, certo? Vamos lá. 5 é maior que 9? Bom, isso é falso. 5 não é maior que o 9, isso é falso. 13 mais 7 é igual a 21? Também não, isso é falso. Então, como é que ficaria a minha proposição P ou Q? 5 é maior que 9 ou 13 mais 7 é igual a 21? Pela tabela verdade, vamos lá. Eu tenho falso na primeira proposição ou falso na segunda. Se isso é totalmente falso, o meu resultado final será falso também, tá certo? Então, essa é a dica que nós temos aqui que dominar, ok? Aparecer duas falsas no ou, vai continuar falso, certo? Então, vamos dominar essas técnicas, vamos resolver questões sobre isso, vamos interpretar, né, exercícios. Isso é muito importante e é, assim, ó, o segredo do sucesso para o raciocínio lógico. Agora eu quero que você acompanhe comigo duas questões que eu separei aqui especialmente, né, para essa nossa aula. Então, vou colocar aqui a primeira já, ó, de olho nas questões. Então, acompanha comigo essa primeira, que diz o seguinte: diz-se que duas proposições compostas são equivalentes. A parte de equivalência de proposição é uma coisa que nós vamos estudar mais adiante, mas eu quero te mostrar que muitas vezes você não precisa nem ter estudado isso para entender do que se trata a questão. Olha só, diz, né, que duas proposições compostas são equivalentes, tá aqui essa palavra, quando tem para todas as valorações possíveis de suas proposições básicas as mesmas avaliações verdadeiro ou falso. Vamos entender passo a passo, não fica assustado aí não. Olha só, as proposições, e aí nós temos aqui negação, né? Abre parênteses, A ou B e não A ou não B são equivalentes. Eu tenho que saber se isso está certo ou está errado. Bom, com a nossa aula anterior, nós já saberíamos dizer se elas são ou não equivalentes. Deixa eu te mostrar aqui com o conhecimento da aula anterior. Vamos lá. De acordo com o nosso conhecimento da área anterior, para serem equivalentes, significa também o quê? Dizer que elas são iguais, que elas vão produzir o mesmo resultado. Só que agora eu vou te mostrar isso, claro que à luz da tabela verdade. Primeiro, vou te mostrar com o conhecimento da aula anterior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma delas. Então, por exemplo, eu vou pegar essa primeira, tá? Então, observa comigo essa primeira proposição aqui. Vamos montar ela, tá? Então, eu tenho ali não, abre parênteses, A ou B. Ou seja, eu estou fazendo uma negação, certo? Para fazer essa negação, o que nós já aprendemos na aula anterior?
que eu vou negar a primeira, aqui eu estou usando a cantoneira, olha só, então nego a primeira e eu também vou negar a segunda, certo? Então negamos a segunda, beleza? Só que qual que é o meu conectivo aqui no meio? O meu conectivo é OU, então agora meu conectivo passa a ser E. Então a minha resposta final tinha que ter dado não A e não B. O que apareceu aqui? Ó? Apareceu o OU. Então elas realmente já não são equivalentes. Isso está errado. Mas agora eu vou te mostrar isso à luz da tabela verdade. Como que vai funcionar? Vamos construir aqui uma tabela verdade, certo? Você poderia fazer isso na hora de uma prova também, só que demoraria mais tempo. Mas vamos aproveitar esse tempo da aula para ver esse passo a passo, tá? Então vamos lá. Vou construir aqui primeiro a tabela verdade. Vamos pensar assim, A e B, colocando as proposições simples. Proposição A e B, proposição simples, né? E agora nós vamos montar aqui a ideia delas, certo? Então o que pode ser, ó? Eu posso ter duas proposições verdadeiras, eu posso ter verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e posso ter duas proposições falsas. Observa que aqui eu tenho todas as possibilidades com essas duas proposições. Agora o que eu tinha dentro do parênteses? Ó? Eu tinha A ou B. Então vamos colocar ali, A ou B. Então vamos lá, A ou B. E eu vou colocar agora uma quarta coluna, que é o resultado da negação do A ou B, certo? Então, só acompanha isso comigo, vamos devagar. Qual é exatamente o conectivo que eu tenho aqui? O conectivo OU. Então, o que eu tenho que saber sobre esse conectivo OU? Eu tenho que saber que basta aparecer uma proposição verdadeira para o meu resultado final ser verdadeiro. Então, vamos lá. Aqui vai ser verdadeiro. Aqui, verdadeiro, falso vai ser verdadeiro. Falso, verdadeiro vai ser verdadeiro. E aqui é o meu único caso falso. O que eu tenho aqui? Ó? Negação de A ou B. O que faz esse símbolo da negação? Ele troca o meu valor final. O que era verdadeiro, aqui na coluna anterior, passa a ser o quê? Falso. Então, ó, falso, falso, falso e verdadeiro. É isso que esse símbolo aqui da cantoneira vai fazer, porque o A ou B é o que está dentro do parênteses. A negação na frente do parênteses troca esse conectivo, certo? Agora vamos fazer novamente vamos fazer uma outra tabela verdade. Vamos colocar aqui as minhas duas proposições, A e B, certo? Vamos procurar colocar eles exatamente nas mesmas posições. Como assim nas mesmas posições? Ó? A primeira linha, verdadeiro, verdadeiro. Segunda linha, verdadeiro, falso. Terceira linha, falso, verdadeiro. E a minha última linha, certo? Era falso, falso. Beleza? Vamos lá. O que eu tenho agora ali? Eu tenho, né, negação do A, negação do B. Então, agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Ó. Eu vou colocar aqui negação do A, negação do B, e agora eu vou construir uma última coluna. O que vai ser essa última coluna? É o que está ali, ó, o conectivo do meio, negação do A ou negação do B. Olha só, negação do A ou negação do B. Se elas forem equivalentes, essa minha última coluna tem que ser igual à última coluna que eu fiz anteriormente. Vamos devagar. Meu conectivo A, aqui eu tinha verdadeiro, então vai ser falso. Aqui era verdadeiro, fica falso. Aqui era falso, fica verdadeiro. E aqui era falso, fica verdadeiro. Agora vamos olhar para o B. Verdadeiro, fica falso, certo? Agora eu tenho aqui, ó, falso, fica verdadeiro. Eu tenho agora, né, verdadeiro, que fica falso. E tenho falso, que fica verdadeiro. Agora vamos usar o conectivo entre esses dois elementos aqui, ó. Vamos lá, qual é o conectivo? É o OU. Ou aqui no início, dá falso. Ou agora entre falso e verdadeiro, dá verdadeiro. Já observamos, ó, que a segunda linha não deu resultado final igual. Vamos olhar para outra. Aqui vai dar verdadeiro ou falso,
fica verdadeiro, porque é ou. Verdadeiro e verdadeiro, continua verdadeiro. Os meus resultados deram diferentes. Então, o que significa realmente que eles não são equivalentes. Então, eu vou colocar aqui que eles não são equivalentes. O problema estava me propondo que eles eram equivalentes, olha só. E nós já sabíamos que isso daria errado, por causa do conectivo aqui no meio. Teria que ser o conectivo e não o conectivo ou. Mas eu te mostrei usando a tabela verdade, ok? Vamos fazer mais uma questão então. Eis a nossa próxima questão, olha só. Observe as proposições P e Q abaixo. Tem uma proposição P que diz assim: o número 9 é primo. Nós já sabemos que isso não é real, o 9 não é primo. Então, é uma proposição falsa, o 9 não é primo. Número primo tem dois divisores, né? 1 e ele mesmo, não é o caso do 9. Proposição Q fala que o número 170 é par. Então, o número 170 é par? Sim, isso é verdadeiro. Legal. Agora, pensa um pouquinho comigo. Considerando que a proposição P é falsa, ele já me deu aqui, ó, a ideia do que o P é falsa e que o Q é verdadeiro. Nem precisava ter dado isso, mas a questão foi boazinha conosco. Avalie as afirmativas. Vamos olhar uma por uma. Afirmação 1. P e Q é falso. Vamos resolver ela aqui do lado, ó. O que a proposição P é? Vamos lá. A proposição P é falso. Qual é o meu conectivo? É o E. O Q é verdadeiro, certo? Então o meu resultado final vai ser o quê? Eu tenho agora o conectivo E. Lembra que no E, se aparecer um falso, já vai ser tudo falso. Então, resumindo, é falso? Sim, é falso. A 1 está ok. Vamos olhar a afirmação 2. P ou Q é verdadeiro? Vamos lá. O que é a minha proposição P? Minha proposição P é falso. Então, no lugar do P, eu coloco agora falso. O que é a minha proposição Q é? Verdadeiro. Apareceu um verdadeiro. Meu resultado final é verdadeiro. Então, essa afirmação também está correta. Ok, perfeita. Afirmação 3. Não P e Q é verdadeiro. O que é não P? Vamos pensar agora nesse símbolo aqui, ó, muito cuidado. O P, o que o P é? O P ele é falso. Como apareceu a negação na frente, nós temos agora que trocar o falso por verdadeiro. Nós temos agora o E e o Q não mudou o valor lógico. O Q continua sendo verdadeiro, não tem nenhuma negação. Então aqui o meu resultado final no E apareceu dois verdadeiros. É a minha exceção da regra. É onde ele realmente será verdadeiro. Então isso está correto. A afirmação 3 também está correta. Agora olha a afirmação 4. Não P ou Q é falso. Vamos olhar com calma. Vamos lá. O que significa o não P? Que eu vou trocar exatamente o valor original pelo oposto. O valor original era falso, então agora fica verdadeiro, certo? Tenho agora o conectivo que é o ou e tenho agora a negação do que. Qual é a negação do que? A negação, primeiro, o que era verdadeiro, então a negação dele é falsa. Olha só, verdadeiro ou falso vai dar verdadeiro. Então ele estava dizendo que daria falso, então essa aqui está errada, certo? Então essa aqui não vale. Isso aqui está errado. Vou colocar aqui, está errado. Ok? Então sabemos que a 1, a 2 e a 3 são verdadeiras. Está correto apenas o que se afirma em na 1 e na 2? Não, não é só na 1 e na 2. A 1, a 2 e a 3. Essa é a nossa afirmação correta. É a letra B. Olha agora a letra C. Na 2 e na 3? Não, tem a 1 também. Na D, 2, 3 e 4. Não, porque a 4 está incorreta. E a 13 e a 4 também não é. Então, veja que aqui, ó, eu não sou obrigado a construir uma tabela verdade para cada uma dessas afirmações, mas eu tenho que conhecer exatamente como elas funcionam, certo? Eu comecei só por essas duas proposições aqui, né, do E e do OU na tabela verdade, para que você não fique com dor de cabeça aí no meio do caminho. A gente sabe que é sempre assim, né? Já faz um tempo que
tô aqui nessa brincadeira de aula de raciocínio lógico e eu sei que se eu colocasse ali 5 proposições, né, diferentes de uma vez só para você, ia dar problema. Então, vamos concentrar nessas aqui, vamos dominar elas, que com certeza, quando virão as outras, vai ficar mais fácil, tá certo? Então, vamos digerir bem essas informações aqui desta aula. Então, a princípio, por hora, era isso. Então, desejo a você bons estudos, um abraço e até mais.